momento, vamos iniciar o nosso culto. Gostaria de convidar vocês a fechar os seus olhos nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, Pai. Obrigada, Senhor, por tua presença nesse lugar. Obrigada, Pai, pelas pessoas que estão aqui presentes, por aqueles que ainda estão vindo. Senhor, traga eles com segurança. Nós te convidamos, Espírito Santo, a se manifestar no nosso meio. Nós repreendemos todo o mal, repreendemos todo o plano do maligno, querendo afetar a nossa mente, a nossa concentração agora, e voltamos os nossos olhos para Ti, Senhor. Nós voltamos o nosso coração para Ti, Senhor. E nós queremos Te adorar, Senhor, verdadeiramente. Então limpa o nosso coração, Senhor. Limpa, Senhor, as nossas mãos, perdoa os nossos pecados. E aceita, Senhor, a nossa adoração de forma pura, Deus. No nome de Jesus, se manifesta entre nós, Senhor. Manifesta a Tua presença nas nossas vidas. Aquilo que estava parado, aquilo que estava estagnado, que comece a se mover nesse momento, Pai. No nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos pela Tua presença aqui nesse lugar. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém, meus irmãos, vamos adorar o Senhor e louvar Ele, amém? Das águas paradas da minha alma, leva com seu rio que traz vida. Tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Invade-me escuridão, aonde me escondo. Me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Me abraças quando me escondo, se me alcanças quando fujo, Senhor, enche minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. O teu amor é como
persegues e me abraçais, me envolves em quem tu és. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraçais, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito, cante. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraçais, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, sua igreja, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Aleluia, paz do Senhor, amém. Continue adorando o Senhor. Ele é digno de todo louvor, toda adoração. Aleluia, Senhor. Porta da casa mais simples, quem longe da morte não entra. O vale que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É Ele, é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então
Senhor me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Então eu vou subir o monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistirão, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto, morte, o medo quer me parar. Partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Medo que me faz dizer: Moisés, suba em teu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Nós ansiamos. Eu não vejo a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de alguém gritar: o noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar, oh Senhor. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de
ouvi alguém gritar: o noivo vem, ele vem, o noivo vem. Diga bem alto: o noivo vem, o noivo vem, o noivo vem. Aleluia, Pai do Senhor, amém. Nós, Senhor, te louvamos, Pai. É tudo, Senhor, sobre você. Não há outro igual a ti, Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Deixa-nos ver o que entristece teu coração. Igreja que deseja ser vida na luz. Rompe, Senhor, orgulho e muros em meu interior, sonhos e coroas de dor, me renda aos seus pés. Tua luz dá esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de adorar. Eterno, eterno Deus, glorioso em tudo tu és, Senhor. A majestade, a graça e poder, da luz e o teu ser, da luz da esperança na escuridão, que todos possam ver Cristo, meu Deus, grande e digno de adorar. Oh Senhor, tu és adorado, exaltado nas alturas. Nós te louvamos, dizemos que tu és o nosso Deus, todo-poderoso, majestoso, glorioso, Senhor. Com tudo, ó Deus, com tudo, ó Deus, cantarei tua glória. Com tudo, ó Deus, com tudo, ó Deus, minha adoração darei. Com tudo, ó Deus, com tudo, ó Deus, cantarei tua glória. Com tudo, ó Deus, com tudo, ó Deus, minha adoração darei.
com tudo a Deus, minha adoração darei, com tudo a Deus, com tudo a Deus, cantarei a glória, com tudo a Deus, com tudo a Deus, minha adoração darei. Aplausos, Senhor. Amém. Amém. Agora estamos no momento dos avisos da oferta. Você pode se assentar, por favor? Deixa eu abrir aqui. Amém. Primeiro vamos recapitular o que aconteceu na IEV. E nessa semana aconteceu a nossa primeira reunião de liderança. Amém? Foi um tempo de comunhão. Nós estamos tratando sobre o tempo de comunhão, nosso tempo como família e igreja. E foi uma bênção. Foi lá na casa do Ezequias. Aconteceu também essa semana os G6. Todos os G6 aconteceram, graças a Deus, né? Petrópolis, Laranjeiras, Jorge Teixeira. E todo mundo fica convidado a participar de um GC. O que vai acontecer na IEV nessa semana? Nós vamos ter, nesse sábado, das 8 da manhã até 8 da noite, o nosso plantão aqui na igreja, amém? Você pode colocar o seu nome na lista lá do grupo e o plantão vai ser aqui na igreja. Então, o horário que você botar seu nome na lista lá do grupo, você vai ter que vir aqui na igreja participar do plantão presencialmente, amém? Nesse sábado também vai acontecer o GC de mulheres, amém? Vai ser às 7 horas da noite aqui na igreja também. No finalzinho do plantão de oração, a gente vai iniciar o nosso GC das mulheres e todas as mulheres estão convidadas a participar do GC, amém? Amém. Vamos para a palavra. Eu gostaria de convidar vocês a abrir Salmos 24. Salmos 24, versículo 1. Amém? Vamos ler? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que neles vivem. Amém? Nós acabamos de adorar ao Senhor com uma música que tem como letra a mensagem mais forte, dizendo: contudo, Senhor, contudo, ó Deus, nossa adoração darei. E eu quero convidar vocês nesse momento a entregar tudo que você puder ao Senhor, porque tudo já pertence a Ele e nós somente devolvemos a Ele uma pequena porção daquilo que Ele já nos proporciona a viver no nosso dia a dia. Então, nesse momento da oferta, eu quero te convidar a entregar a oferta como uma adoração, a devolver ao Senhor uma parte daquilo que Ele já nos proporciona no nosso cotidiano, amém? Você pode fechar os seus olhos nesse momento, vamos orar pelas nossas ofertas e os nossos dízimos. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Nós somos muito gratos a tudo que o Senhor tem nos proporcionado a viver durante os nossos dias, durante as nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, que tudo que temos é seu e o Senhor que proporciona viver isso. E nós queremos, Senhor, devolver uma pequena parte daquilo que o Senhor nos dá como um ato de gratidão, como uma adoração. Não queremos cantar superficialmente, contudo, Senhor, te darei. Mas queremos viver isso nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, recebe a nossa oferta, recebe os nossos dízimos. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel e sempre está conosco e por sua bondade na nossa vida. No nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos cantar o louvor para ofertar, amém? Com tudo a Deus,
com tudo a Deus cantarei tua glória, com tudo a Deus, com tudo a Deus, minha adoração darei, com tudo a Deus, com tudo a Deus, cantarei tua glória, com tudo a Deus, com tudo a Deus, minha adoração darei, meu coração te adora, ó Deus, pra sempre te exaltarei, a ti, meu Deus, com tudo, ó Deus, minha adoração darei, com tudo a Deus, com tudo a Deus, cantarei a glória, com tudo a Deus, com tudo a Deus, minha adoração darei. Já oreste? Já, né? Graça e paz, queridos. Você já cumprimentou aí 3 irmãos? Vamos ficar de pé, queridos. Dê as boas-vindas aí. Dê uma saudação especial para pelo menos 3 pessoas. Diga para ela como é bom. Você faz parte da família do céu. Como é bom ver você aqui junto conosco, adorando ao Senhor. Amém? Exaltando a Deus. Adorando o nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus, amém? Você também que está no nosso culto aí, gravado aí no vídeo, né? No culto aí no YouTube. Que bom que você adorou conosco. Agora você vai receber uma palavra de bênção, de vida, que vai edificar a sua vida, vai fortalecer a sua fé, vai renovar você. Glória a Deus, amém? Queridos, só para reforçar aqui, a gente vai ter no próximo sábado plantão de oração aqui na igreja, amém? E aí você está sendo desafiado por Deus. Qual é o nosso objetivo? É vir para esse lugar e orar e clamar e interceder e ter um tempo de ativar nesse ambiente a glória de Deus, um ambiente do poder do Espírito Santo. Sem oração, sem poder. Com oração, a igreja se move debaixo do poder do Espírito Santo, amém? E aí, só para deixar bem claro, a gente vai reservar esse espaço de 8 da manhã até 8 da noite do sábado para você escolher um desses horários. Mas ninguém vai ficar rígido. A nossa visão era preencher 12 horas de oração. Mas, pastor, eu só consigo ir pela manhã. Então vem pela manhã, fica 1 hora aqui orando, amém? Pastor, eu consigo ir à tarde. Vem aqui à tarde, fica 1 hora orando aqui. Pastor, eu só consigo à noite. Então vem à noite. Pastor, pode ir várias pessoas num horário, porque a logística, a minha agenda só dá para mim nesse horário. Não tem importância. Se tiver 10 irmãos orando aqui 8 horas da manhã, é bênção. Aí a gente quer preencher 12 horas de oração pelo menos uma vez por mês. Oração presencial aqui no templo. Mas a gente não vai ficar engessado a limitações. Que a gente tem limitação, a gente é só um ser humano, a gente tem só capacidade de estar num local, num horário, né? Então você verifica aí a sua possibilidade de vir para cá. Mas não fique sem vir para cá, em nome de Jesus, amém?
venha para cá acender essa tocha aqui, amém? Do Evangelho vivo. A tocha do fogo da presença de Deus, a tocha da revelação da palavra, a tocha da oração, a tocha do mover dos céus na terra, amém? De milagres, de curas, de operações de Deus no nosso meio. Quantos querem ver isso? Então diga para o seu irmão, a chave é a mesma. É a igreja em oração. Eles ficavam perseverantes em oração no cenáculo, depois eles perseveravam em oração. Oração nunca é demais, amém? Quantos entenderam? E vamos agora para a palavra de Deus. Eu vi agora o seu Jonas, a dona Rosa, né? O seu Jonas disse que ia viajar, né? Então, bem-vindos aí de novo. Retornando aí do... E o Wesley também estava um tempo sem vir. Demorou muito ele. Mas glória a Deus pela tua vida. Estava viajando também, né, Wesley? Mas glória a Deus pela sua presença, Wesley. Você é muito querido, você nos alegra demais. A sua presença é importante demais pra gente. Amém? Estou vendo ali o Josinaldo também. Glória a Deus pela vida de Josinaldo também. Querido filho dessa casa, né? Eu acho que tu converteu aqui, não foi? Mas nós vamos receber também nosso querido pastor Xavier, que vai estar aqui trazendo a palavra, amém? Eu vou dar só esse protocolo aqui das boas-vindas, que ele está em casa, mas para a gente receber ele, vai ficar mais um tempo aqui, a pastora Almerinda, amém? Missionário Gabriel, cadê o Gabriel? Ainda não vi. E aí, hoje é as boas-vindas oficial, para depois ele já não tomar um pouco de tempo, né? Mas vamos orar, queridos? Quantos estão alegres aí, felizes pela presença dos nossos pastores? Vamos ficar de pé e diga para Deus assim, usa mais uma vez a vida do pastor Xavier para nos abençoar, para trazer inspiração, para nos expandir, amém? Para nos aprofundar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela vida do nosso querido pastor Xavier, pastor Almerinda, Gabriel, toda a sua família, Senhor, que é uma família sacerdotal, Senhor, que te serve, Pai. Abençoa, Deus, a vida dele nesse tempo que ele está aqui conosco, Senhor, e usa ele como sempre o Senhor tem usado, Pai, de uma forma especial para ministrar nossas vidas, Senhor. Nós queremos receber tudo aquilo que Deus tem para derramar através da vida do pastor Xavier para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Isso aqui já fica aqui, né? Já fica aí que eu acho mais, né? Beleza. Deixa eu ver aqui um negócio aqui rapidinho, pessoal. Amém, Senhor. Amém, bom estar aqui com vocês de novo. Acho que foi o tempo mais demorado, né? Acho que foi 4 meses e 20 dias. Tivemos uns momentos difíceis e desde já quero agradecer a todos que oraram por mim nesse período. Muito obrigado mesmo. Eu creio na oração da igreja. A igreja, todas as coisas foram colocadas debaixo da autoridade da igreja. E a igreja não é só uma pessoa, a igreja é a comunhão dos irmãos. Eu sou muito grato. E por todos aqueles que oram, né? A gente faz os pedidos de oração ali. Quero dar boa notícia, o Diogo está bem, já está, acho que vai ter alta amanhã, hoje ou amanhã, talvez amanhã, com certeza. E graças a Deus, né? O reino de Deus não está circunscrito aqui a nós, né? Um dia talvez eu vou sair dessa igreja, assim, não vou ficar mais atuando aqui um dia talvez, mas eu vou continuar amando vocês da mesma maneira. Eles vão poder contar comigo sempre da mesma maneira, porque o reino de Deus, ele é eterno, sabe? Teve pessoas que passaram por aqui, o pastor Agno estava ministrando ontem lá na reunião de líderes, teve pessoas que passaram por aqui, mas não estão mais aqui, mas eles estão no reino, estão servindo a Deus. Então nós somos muito gratos por cada um de vocês, por cada oração e por cada pessoa que tem sido abençoada, né? Porque se fosse outro, ia dizer, poxa, peraí,
o Diogo não está mais na nossa igreja, não vamos orar por ele, né? Por quê? Não existe isso para nós. A igreja vai além disso aqui. Amém, queridos? A igreja é universal, embora eu não goste desse nome. Mas foi o nome mais acertado que já escolheram para a igreja. 2 nomes que eu acho que eu admiro. É a Igreja Universal, o nome, e a Assembleia de Deus. Aqui lá está escrito, né, lá em Hebreus, diz a Igreja, a Universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos no céu. Essa é a igreja. Aqueles que estão inscritos no céu. Não é aqueles que frequentam, que participam. Tem muita gente que participa e não é igreja, sabia, querido? E não tem vida com Deus, não tem, é só uma religião, sabe? Tanto que quando eles se afastam da igreja por qualquer motivo, eles perdem toda aquela identidade que eles tinham. Igreja não. A igreja é o rol dos escolhidos que estão escritos no livro da vida, que tiveram as suas vidas mudadas, transformadas pelo poder de Deus, que nunca mais serão a mesma pessoa, sabe? Essa é a igreja do Senhor, e essa é a igreja que nós servimos, amém, querido? Estávamos conversando ali na liderança de GC, né? Você pode estar num lugar pequeno, seu trabalho pode ser pequeno, mas Deus não mede o nosso trabalho pelo tamanho dele. Ele mede pela nossa obediência, pelo nosso coração. Ele vê o coração do homem, ele não vê a aparência, né? Ele vê o coração. Então, sirvamos ao Senhor nesse lugar, com amor, com dedicação, com carinho, sabendo que estamos servindo ao Senhor e não aos homens. Mas, inspirado pelo Senhor, nós aprendemos a amar os homens, a amar as pessoas, amar mesmo, a querer ver o bem. Eu vejo cada um aqui, tenho certeza, desde o pastor Agno até o último lá da frente, todos nós temos as nossas lutas, as nossas guerras, as nossas batalhas. Às vezes nós pensamos assim, lá o irmão lá não tem problema. Não, mas todos nós temos as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas, e não somos menos crentes, não somos menos cristãos. Existe uma teologia hoje das igrejas aí da coisa que crente não tem problema, que crente não tem dificuldade, mas a Bíblia fala que a tempestade, o vento, a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos. Vem sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia, que significa o ímpio, e vem sobre aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, né? E o meu prazer hoje é estar aqui e trazer uma palavra de ânimo para você, de consolo, de esperança, de fé, né? Nós estamos no mês da comunhão, pastor Agno falou, estamos no mês da comunhão, e comunhão é isso, comunhão é amor. Comunhão é se importar com a outra pessoa, se importar com o problema dela, é sentir a dor dela, isso é comunhão. Amém? Comunhão é unidade, estar juntos. É o que o outro sente, eu também estou sentindo. Ele está sofrendo, eu também estou sofrendo. Amém? Comunhão é andar juntos. E assim, eu sinto isso por vocês. Nós sentimos isso por vocês. Sabe? Queremos ver. A gente sabe das notícias, né? Fulano está passando essa dificuldade. Clevano está aqui, não estou vendo ele aqui hoje, mas está enfrentando aquela dificuldade com a mãe dele que está internada, né? Então passou por um procedimento de cirurgia dos olhos, risco de cegueira, mas nós estamos aqui. Podemos ser um pequeno grupo, mas o importante é isso, nosso coração está com a motivação correta, está em Deus. Eu estou com um pouquinho de problema de coluna, eu vou pedir para sentar, tá, querido? Eu vou sentar aqui porque isso gera um desequilíbrio. Não, mas vou colocar bem aqui. Bota na frente, já estou igual o Hamburger, que pregava sentado, mas eu vou pregar com toda a disposição, amém, irmão? Mesmo sentado, e está afetando aqui a minha coluna. Então, querido, é isso. Nós estamos aqui para... Acho que tem uma mesinha ali para botar o celular. Não, mas aqui tá bom, tranquilo. Aqui tá bom. Então, a coluna, eu acho que é muito, o voo, são quase 5 horas de voo. E nós fizemos algumas viagens também esse mês. Fomos 4 vezes lá em Santa Catarina. Então, muitas vezes fica muito sentado. Aqui, graças a Deus, tem a rede, né? O cara deita, estica.
Amém? Mas o prazer, queridos, o prazer é esse, é motivar as pessoas, é dizer, meu irmão, Deus está contigo. Não pense que porque você enfrenta dificuldades, você enfrenta lutas, Deus não está com você, ou você tem menos fé, não. Ele está conosco, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero falar aqui da grandeza de Deus, do poder de Deus, sabe? Ele é poderoso para nos unir, sabe? Tudo é Deus, tudo é Deus. Quando nós agradamos a Ele, quando nós buscamos fazer a vontade dEle, Ele nos abençoa. Ele efetua em nós o querer e o realizar. Eu tenho muito esse texto na minha vida. Tem dia que eu tenho um monte de tarefas para fazer. E eu digo assim, puxa, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. O que eu faço? Aí eu digo assim para Deus, efetua em mim o querer e o realizar. Me dá disposição para fazer. Me dá ação para realizar. E daqui a pouco, quando eu passou, eu digo, cara, já fiz. Aquele processo que tinha o prazo, aquilo, falei com isso, falei com aquilo, resolvi, foi Deus, tudo é Deus. Então Ele que efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, né? Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Cara, a gente às vezes quer fazer tudo, quer resolver tudo e tal, mas se você levar o seu tempo para estar na presença de Deus, muitos dos seus problemas vão ser resolvidos. Que você lutou, se esforçou e não conseguiu resolver. Tem até, e é muito interessante, né? Eu fico de olho aí assim, nos louvores que estavam cantando. Ó. Ele está na tempestade, né? Ele está na chuva forte. Ele está no vento forte. Ele está lá. Nesses momentos difíceis da nossa vida, é ali que Ele está nos fortalecendo, nos capacitando, nos dando força. É tremendo. Nós crescemos mais nos momentos de dificuldade do que nos momentos de bênção. Nos momentos de bênção a gente tende a esquecer, a honrar a Deus, a temer ao Senhor. Tá tudo bem. E eu agradeço a Deus, pastor, pelas minhas ansiedades, às vezes pelas minhas preocupações, porque elas me mantêm perto dele. Elas me mantêm independente deles. Querido, você vê eu pequenininho assim, baixinho, mas eu era muito bravo quando eu era pequeno. Eu era muito brigão. Eu era daquele que fazia bullying na escola, tinha moleque que tinha medo de mim. Na minha rua, enquanto eu estava no nível deles, né? Depois eles cresceram, eu não cresci, aí eu digo, vamos mudar de negociação, vamos negociar diferente agora. Agora é palavra, agora é diálogo. Mas eu era muito bravo, muito valente, muito brigão. Eu brigava naquele morrinho, rapaz, ali eu tinha gangue no morrinho ali, com 10 anos ali. Tinha a sede do seu Luiz ali, eu reunia uma galera e era briga. Eu era valente, eu era o menino mais temido da rua, sinceramente. E eu brigava com o menino maior do que eu. Aí eu digo assim, cara, já pensou se eu tivesse crescido, talvez eu tivesse morrido. Porque era muito arrogante, muito brabo. Às vezes a gente nem nota assim o que Deus fez na nossa vida. Eu era brigão. E a minha irmã é testemunha. Xavier, o teu irmão tá na diretoria, Xavier. Ela tava batendo no outro coleguinha. Pulava o muro da escola. Então, o que acontece? Aí Deus, Ele vai moldar a nossa vida. Ele não vai dar asa à cobra. Lembra que dá asa à cobra? Ele corta as asas da cobra. Digo, vou fazer esse cara aqui pequenininho, porque senão ele vai fazer besteira. Então, querido, Deus, ele cuida da nossa vida, Ele cuida da gente. E Ele nos ama. E todas as coisas que acontecem na nossa vida, de vez em quando o cara perde o que eu quero dizer, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, são para o nosso bem. É nas nossas fraquezas que nós geramos a nossa dependência dEle. Eu sou um cara, às vezes, muito preocupado, muito ansioso. E aí eu agradeço a Deus por isso. Porque eu estou sempre ali. Eu temo ao Senhor. Eu temo desagradar a Deus. Eu temo fazer coisas... Vou botar aqui só para não cair. Tá, e de vez em quando eu vou ficar de pé. Não. E é um treme-treme. Então, querido, é isso. As coisas difíceis, as batalhas da vida são para o nosso bem. Não dorme não, tá? Cutuca o teu irmão aí, tá? Que às vezes o cara fala demais, e por isso que se mexer é bom, né? Que o cara olha pra cá, o outro olha pra lá, e ele não para, né? Por isso que alguns têm aquela, né? O Wagner até tem muito, ó. Diga pro seu irmão isso, não é pra nada não é pra aparecer não, é pra você
ficar atento, ficar ligado, porque às vezes a gente cansa e vai embora, né? Por isso. E às vezes o pastor até grita por isso, para ver se acorda o pessoal falando, oi, irmão, não sei o que. Aí dormiu. Então, calma. Onde é que cura? O Luda aqui é? Isso. Pois é. Então, as dificuldades da vida, queridos, são para nosso bem. A gente cresce. A Bíblia diz que a experiência, a prova, a aprovação, a tribulação, ela gera experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. É maravilhoso, querido. Você chega a momentos, nesse período que eu passei agora, cara, é assim, olha, é uma opressão, é um medo, é uma coisa ilógica, tá entendendo? Ilógica, que não tem muita lógica, não. É algo assim, diabólico, satânico, sabe? Que aí sabe o que acontece nesses momentos? Você se entrega completamente a ele. Chega um momento, eu conheço, chega um momento que a dor liberta. Chega um momento que a dor liberta. Você chega num nível de derrota, assim, de medo, de desesperança, que aí você já não espera mais nada. Você diz, Senhor, é só tu, a minha vida está nas tuas mãos. E aí você é livre. É livre. Porque esse é o problema do medo, da ansiedade, é o controle. Ansiedade, medo, é reconhecimento que perda de controle. Você perde o controle, tá entendendo? Perde o controle. Mas quando você entrega o controle a Deus, aí você se torna verdadeiramente livre. Aí você encontra a paz no meio da guerra, a paz no meio da adversidade. E, querido, nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é isso que eu quero falar hoje. O Deus dos impossíveis, o Deus das maravilhas. Ele opera com os exércitos do céu. Ele é poderoso. Deixa eu falar algumas, relembrar aqui, né, que a gente já sabe. Olha, eu quero ler para vocês Daniel 4:32. O Altíssimo, olha lá. Primeiro ponto desse que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele governa as nações. Deus governa o reino dos homens. A gente fala que esse mundo está sob o governo de Satanás, sim, num certo ponto. Mas quem controla o destino desse mundo é Deus. Todas as coisas estão cooperando para se cumprir aquilo que Deus já determinou na história desse nosso mundo. Nesses dias, nós ouvimos, você que acompanha a internet, televisão, você vê o Papa Leão criticando as guerras, as nações. Ele disse que Deus não ora para os que estão em guerra, que Deus não se importa para os que estão em guerra. Quanta besteira! O Senhor governa as nações. Ele levanta nações para julgar outras nações. Ele levantou a Babilônia para julgar Israel, o seu próprio povo. Seu próprio povo. Ele disse, eu vou levantar a Babilônia. E ele mandou o profeta Jeremias, vários profetas, todos os dias, olha, se Israel não se arrepender, eu vou trazer destruição sobre esse lugar. O reino do norte, a Babilônia, vai vir sobre essa nação e vai fazer juízo. Deus governa as nações. Quando os espanhóis invadiram o México, a América Central ali, eles destruíram os maias, os astecas, os incas. Esses povos já estavam sacrificando seres humanos, as suas divindades, aos seus deuses. Deus traz uma nação para fazer juízo sobre a outra nação. Há 40 anos, esse regime satânico, diabólico do Irã está matando pessoas lá, cristãos inocentes. Deus está trazendo juízo sobre eles. E Deus usa as nações. O Senhor é quem governa as nações. Você já leu isso nos Salmos? Ele levanta reis, ele derruba reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então uma nação ímpia pode se preparar, que Deus usa ela como instrumento, até para julgar.
Deus fala, é muito lindo esses dias, eu estava ministrando o livro de Abacuque, profeta Abacuque, pastor Agno. Ele estava arrasado, porque ele pediu para ouvir Deus. E Deus disse, eu vou trazer, vou trazer a Babilônia, tipo assim, isso mesmo, vou trazer outro povo para subjugar vocês, porque vocês me desobedeceram, porque vocês não me honraram, porque vocês esqueceram as minhas leis, porque vocês esqueceram os meus princípios. Aí o Abacuque ficou, poxa, eu vou pedir ajuda, tu vem com essa? Que história é essa, Deus? Que história é essa, pai? Aí Deus disse, olha, mas eu vou trazer outras nações para trazer juízo sobre a Babilônia, porque eu trabalho dessa maneira. E Deus diz assim, ó, tu somente adora a Deus, porque eu sei o que estou fazendo. Deus tipo disse para ele, te acalma. Lá no texto de Abacuque é bem legal, que aí ele teve paz, depois ele foi lá clamar ao Senhor de novo, para o Senhor explicar isso, sabe? Poxa, como é que tu me explica isso? Como é que tu me explica? Eu estou te pedindo, como é que tu deixa uma nação ímpia fazer juízo sobre nós, que somos o teu povo? Ele ficou, a cabeça virou, né? E ele disse, não, mas é assim que eu ajo. Eu ajo com as nações para fazer juízo umas sobre as outras depois, e aí ele disse, mas não se preocupe não, depois vai vir juízo sobre eles. Então, eu até salvei esse texto que estava nessas discussões na internet, eu coloquei, a base do seu trono é juízo e justiça, né? Juízo e justiça estão na base do seu trono. Então o que acontece? As coisas ruins, né? As coisas ruins acontecem. Ele é o Deus, mas qual o foco nós estamos aqui? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele governa, olha lá, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele governa as nações. Daniel 4,32 diz, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois e passar-se 7 anos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa foi o rei Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra naquele tempo. Governava quase todas as nações existentes naquela época. E de repente Deus, ele estava se gabando lá, ele estava, eu sou o rei, eu sou o cara. Sabe como chamava o Nabucodonosor? O rei dos reis, chamava ele rei dos reis, porque ele dominava várias nações. E Deus disse, ó, eu vou fazer tu 7 anos comer capim, como boi. Mas depois de 7 anos eu vou restaurar o teu reino. Durante 7 anos ele ficou louco, perturbado. E levaram ele pro jardim do palácio. E ele não queria ir para dentro de casa, não queria ser cuidado. Ele ficou igual um animal. Os cabelos cresceram, ele não queria nada disso. Depois de 7 anos, Deus restaurou o seu reino. Deus disse, por quê? Porque eu tenho domínio sobre o reino dos homens. Eu estabeleço reis e eu levanto reis. Então, Deus opera com o exército do céu, amém, querido? Os anjos, meu irmão, os anjos ainda operam. Os anjos ainda existem. Os anjos, eu dou muito trabalho para os anjos no trânsito de vez em quando. Mas eu creio que eles estão cuidando de mim. Nesses dias eu ia dobrando lá em casa, quando eu vou entrando na rua assim, aí o cara tá estacionado, ele sai na mesma hora assim, sem dar sinal, ele sai assim, tá estacionado. Quando eu vejo, ai, cara, obrigado, Senhor. Teu anjo me livrou. Os anjos existem, Deus opera com os exércitos do céu. Não foi só no Antigo Testamento, não, no Novo Testamento também. Olha lá, Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Ele opera com os anjos. Creia, meu irmão. Por isso, sabe, tem um texto em Hebreus que diz assim, ó, que os anjos de Deus, eles cumprem a palavra de Deus. O dever dos anjos é cumprir a palavra de Deus. Então, o pastor Agno ministrou vários dias aqui, esses meses atrás, eu me lembro, pregando sobre a confissão, sobre confessar a palavra, confessar a fé, confessar o que Deus diz, dizer o que Deus diz. Porque quando você diz o que Deus diz, Deus envia os seus anjos para cumprir a palavra dele na sua vida, para cumprir as promessas dele na sua vida. Deus ainda opera com os anjos, Deus ainda opera com os exércitos do céu, sabe? Deus ainda opera com os exércitos do céu.
Nessa noite, quando o Diogo teve um problema, o problema do Diogo, à noite ele sentiu uma dor nas costas. Ele tomou ibuprofeno, melhorou. De manhã ele sentiu outra dor, a mesma dor nas costas, só que irradiava para o peito, depois irradiava para os braços. A esposa dele disse, não, vamos imediatamente no médico. Foram lá imediatamente no médico, né? Quantas vezes a gente fica aguardando, demorando e tal. Foram lá. Isso é provisão de Deus, é os anjos que inspiram, os anjos nos faz realizar, eles efetuam em nós o querer e o realizar, eles nos dão direção. Deus opera com os exércitos do céu, é maravilhoso saber disso, que nós não estamos sozinhos, nós temos ajudadores espirituais que estão nos ajudando e cuidando de nós, da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Quantos acidentes de trânsito ele já nos livrou, já nos guardou, quantas coisas ele já nos protegeu, né? Eu fui pro médico, era pressão 20 o tempo todo, 20, 19 e 20. Quase uma semana, 19 e 20. Uns 3, 4 dias, não sei. Isso é tudo Deus dando livramento, dando proteção. Fui lá, fiz o eletrocardiograma lá no hospital. Fiz o eletrocardiograma, a doutora disse, olha, teu coração tá normal. Fiz raio-x, eles acham que não há aumento de volume, procura só, vai ter que tomar medicação para hipertensão. Então, eu creio que tudo isso é Deus cuidando de nós, das nossas vidas, amém, querido? Então, saiba disso, Deus opera com os exércitos do céu. Quer alguns exemplos? Né? Porque às vezes a gente não confia mais que Deus, ele dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. Salmo 34, 5, 37, 5, 34, 5, se eu não me engano. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para ele nos guardar em todos os nossos caminhos. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa, porque ele dá ordem aos seus anjos, amém? Deus dá ordem aos anjos. 3. Deus abriu a prisão de Pedro. Olha os anjos atuando, Atos dos Apóstolos. Capítulo 12, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, Pedro foi preso, ia ser executado no outro dia. Eles já tinham fugido uma vez, né? Os anjos já tinham soltado eles uma vez, e soltaram a segunda vez, aí o sacerdote disse, não, agora vamos ter precaução. Aí, como é que é? Como é, policial aí? Colocaram aquele negócio, uma do lado... uma algema num soldado e no outro soldado, olha. 2 soldados algemaram Pedro em 2 soldados. Os soldados ficaram presos com Pedro. É mole essa prisão? É mole o cara ser preso, algemado com soldado? Olha lá. Atos 12, 6. 12, 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, veste, cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez. Ainda estava só de cuecão, né, o Pedro? Que era para não sair correndo pelado. Fugir. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Tá vendo, querido? Quero dizer uma coisa, um papel, o Espírito Santo tem um papel, os anjos têm outro. Pedro já tinha o Espírito Santo, mas não disse que foi o Espírito Santo que pegou ele e tirou de lá. Foi o anjo do Senhor. O Espírito Santo trabalha em nós, dentro de nós, dando direção, ensino para a nossa vida, corrigindo as nossas emoções, inspirando a gente a fazer coisas corretas. Mas os anjos operam extracorporeamente. Eles operam fora do nosso corpo. Eles operam no ambiente, tá entendendo? Então, olha aí,
Deus libertou Pedro, né? Através dos seus anjos. Então Pedro, caindo em si, disse. Então, e para Pedro aquilo ali era como uma visão, era como um sonho. O anjo apareceu para José, né? José estava preocupado. Fez acordo de casamento com a mulher. De repente ele nunca tinha tido relação com a mulher. E a mulher aparece grávida. Pronto. Peguei uma galhada, o José disse. Aí ele estava... A pena para a mulher que traía naquele tempo, para o adultério... Interessante que era só da mulher, né? A pena do adultério era morte. Tanto que a prostituta lá, a mulher era morte. José, para não colocar a vida dela em risco, disse, não, vou te deixar, faz de conta que não teve nada, deixa para lá. À noite um anjo apareceu para ele num sonho. Às vezes os anjos aparecem em sonhos. Às vezes os anjos aparecem em visões. A gente não sabe bem o que está acontecendo, mas ele está nos dando direção. Ele está operando nas nossas vidas. Por um comando de Deus, por uma ordem de Deus. Amém? Vários milagres, né? A libertação de Paulo em Filipos, na cadeia. Lembra da cadeia? Estava preso na cadeia. Todo ferido, todo arrebentado. Começou a adorar. Meia-noite, de madrugada, começou a adorar. As cadeias se romperam, um terremoto abalou a prisão, os presos ficaram tudo soltos de repente, mas ninguém saiu, e ninguém saiu da prisão. Os caras foram soltos e ficaram todo mundo lá para não prejudicar o carcereiro. Ficaram, a porta se abriu das cadeias, mas eles ficaram, não podiam sair. E aí, Deus operou na vida daquele carcereiro e nasceu a igreja de Filipos ali, uma das igrejas mais queridas do apóstolo Paulo. A igreja dos Filipenses nasceu por causa desse carcereiro. Foi o primeiro convertido lá, né? Operação dos anjos, né? As muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó. Deus continua quebrando muralhas, amém, querido? Quebrando muralhas são limitações, são impedimentos. Deus continua quebrando muralhas na nossa vida. As muralhas de Jericó. O sol parou. Vou dizer para você aqui. Libertação de Paulo em Filipos. Atos 16, 25 e 26. Se alguém quiser anotar. As muralhas de Jericó. Josué 6, 16. Marcharam sobre as muralhas. E no 7º dia, terremoto. Deus opera com terremoto. Deus opera com tempestade. Deus opera com vendaval. Em 1700 e alguma coisa, a cidade, uma das cidades mais poderosas da terra, Lisboa, ela recebeu uma sequência de juízo, querido. Um terremoto abalou Lisboa, que arrasou a cidade. Logo em seguida, incêndio. Não, vamos pela ordem, né? Vamos pela ordem. Se eu me engano, foi primeiro o terremoto, o incêndio, é isso mesmo, e depois o maremoto. Olha o que veio sobre essa cidade, cara. Terremoto, incêndio e tsunami. Sabe o que aconteceu? Juízo sobre essa nação. Sabe por quê? Eles impediram a pregação do evangelho lá. Expulsaram os jesuítas. Jesuítas que pregavam a palavra e tal, expulsaram. E o novo líder, que era um rei fraco, mas que nomeou o Marquês de Pombal, que era uma espécie de um cara que já se guiava pela nova ordem mundial, que estava começando a desvalorizar a fé, tá entendendo? Que a fé não tinha nada a ver, aquela coisa do iluminismo, do racionalismo, humanismo, que o mundo descambou depois para o materialismo, né? Ele disse que porque os religiosos disseram isso foi juízo de Deus. E ele mandou todo mundo que dizia que aquilo tinha sido juízo de Deus. Deus não age, não faz isso, Deus não age dessa maneira. E foi um terremoto, um incêndio e um maremoto. Pode procurar na história de Lisboa, 1754 mais ou menos. Foi o começo da decadência do Império Português. Já Deus fazendo juízo, né? Deus vai trabalhando assim as nações. Amém? Eliseu. E o sol parou.
E o dia que a terra parou? O sol parou por causa de uma guerra, de uma batalha. Se o sol a noite chegasse, os israelitas não conheciam o território, eles iam perder a batalha para aquele povo lá. E Josué orou. E o sol parou por mais de 6 horas. E o dia entrou pela noite. E eles venceram a batalha. Josué disse: sol, deitente no vale de Gibeon, e lua no vale de Aijalon. E o sol e a lua pararam até que a batalha fosse vencida pelos israelitas. Deus é o Deus dos impossíveis, né? Eu preguei uma vez, quando a gente quer saber algo de alguém, a gente quer saber o currículo, né? Qual é o currículo dessa pessoa? Esse é o currículo de Deus, um currículo de milagres, um currículo de maravilhas, amém? Eliseu abre os olhos de Geazi. Quem sabe dessa? É bom, né? É bom a gente relembrar os milagres do Senhor, porque a gente chega um tempo que a gente nem crê mais em milagres. Tem um tempo que a gente nem ora mais. Tem um tempo que a gente fica doente e nem põe as mãos mais, nem ora mais, já corre pro médico. Amém? Eu sou a favor dos médicos, não sou contra o médico. O médico é bênção de Deus. Mas por isso que os testemunhos, eles são muito importantes, eles edificam a nossa fé. Geazi, eu tenho que ver o horário aqui, né, meu pastor? Deixa eu ver aqui. Ixi, 18:09. Eu acho que aqui tem também. Qual é o horário que termina, hein? 6:09. 6 horas termina? Não, são 6:09 agora. Ainda é 7 horas. Ah, 7 horas? 7 horas. Ah, beleza. Mas eu vou ver se eu... Vou correr aqui. Geazi, um exército foi lá prender o profeta, né? Cercou o local que o profeta morava, querendo obrigar o profeta Eliseu a fazer alguma coisa. O servo lá do profeta viu aqueles cercados de soldados. Aí ele disse: meu Deus, nós estamos perdidos. Meu chefe, meu pastor, meu profeta, nós estamos perdidos. Ele disse que nada. Senhor, abre os olhos dele. E quando ele olhou, cercando o exército inimigo, estava um exército de anjos. Deus tem exército de anjos. Nós já vimos anjos aqui nesse lugar, sabia? Logo que nós viemos aqui orar e consagrar, nós vimos anjos aqui nesse lugar. Tem anjos nesse lugar. Antigamente a gente cantava, né? A gente cantava: tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo e descendo em todas as direções. Não sei se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Tem anjos nesse lugar. Você pode dar um aplauso pro Senhor para acordar? Tantos milagres, né? A moeda do imposto da boca do peixe, esse para mim, esse é o maior milagre, eu acho. Né? Eu acho esse o maior milagre. Sabe? O cara cobrou o imposto de Pedro, viu, Wesley? O cara cobrou o imposto de Pedro e de Jesus, né? Aí, cadê o imposto? Teu mestre não paga imposto? Eles estão quebrando a lei romana? Aí ele disse: não, vamos pagar sim. Jesus até disse assim, ele disse que dá a César o que é de César. Ele disse: não, vamos pagar o imposto sim. Pedro, vai lá no mar, joga a rede, ou o anzol, sei lá o que, pega o peixe, vai dentro da boca do peixe, vai ter a moeda certinha para a gente pagar o imposto. Meu Deus, como é que esse peixe, com essa moeda na boca, foi passando ali naquela mesma hora que Pedro chegou lá e pegou o peixe? É muita coincidência. E ele pegou o dinheiro e pagou o peixe. Por isso que ele disse para os caras: olha, se Deus quiser, até as pedras adoram. Se Deus quiser, rapaz, esse negócio aqui começa a pular, sabe? Aleluia, aleluia, aleluia. Esse negócio aqui começa a pular, aleluia. Pode, é verdade, pode, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Quando Jesus entrou em Jerusalém e todo o povo, aleluia, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia, aleluia. Aí os caras disseram: olha aí, eles estão adorando ele como se fosse um Deus. Ele não é Deus, ele é só
um homem. Aí Jesus disse, olha, se eles não adorarem, se eles não clamarem, até, se Deus quiser, até as pedras clamarão. Esse negócio aqui sai pulando, o teclado toca sozinho, um louvor aparece, porque ele é o Deus maravilhoso, Deus dos impossíveis. Não há impossível para ele, amém? A moeda do imposto, o Deus que ressuscita os mortos, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou Lázaro, ressuscitou 3. Sabe por que ele ressuscitou 3? Porque lá na lei judaica diz que 2 ou 3 testemunhas corroboram um fato. Então ele fez 3 e diz assim, ó, não foi um acaso, não foi foi 3, é 3 testemunhas que ele é o Deus que ressuscita mortos. Por isso que eu gosto de dizer assim, que diz que Deus dá, que tem jeito para tudo, só não para a morte. Deus tem jeito até para a morte. Ele ressuscita os mortos, tanto nesta vida como a ressurreição final dos mortos. Ele ressuscita os mortos. Amém, querido? E se ele ressuscita os mortos, ele pode fazer qualquer coisa nas nossas vidas. O Deus que é eterno ressuscitou, vive para sempre. Amém? Terminei aqui. Deixa eu ler aqui uma canção que tinha aqui, ó. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Eu não sei não, viu? Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore, grite, irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração e no seu coração, amém, querido? Esse Deus que cuida de nós. E esse Deus, ele quer que nós vivamos em unidade, querido. Esse é o grande sonho de Deus. Deus orou, Jesus orou por nós. Eu sempre gosto de dizer isso. E a única coisa que ele orou por nós, tu sabe, né? Que Jesus, ele sabe bem o que é importante para orar. Às vezes, se Deus perguntar pra gente, o que tu quer orar pra gente? Vai dizer uma coisa, uma besteira que não é importante. Por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Porque às vezes nem saber orar nós sabemos, nós pedimos coisas que não são importantes. Mas Deus sabe o que é importante para nós. E quando Jesus orou por nós como igreja, ele orou para que nós vivêssemos em unidade, para que nós nos ajudássemos uns aos outros, para que nós fôssemos os braços e as mãos de uns dos outros. Esse Deus Todo-Poderoso, ele ama você, ele se preocupa com você, ele se preocupa com a sua vida. Ele não está contigo somente quando está tudo bem na igreja. Ele está contigo lá na tua cama, na aflição da madrugada. Quando toda a esperança se foi, ele está lá e diz, eu estou contigo, meu filho. Eu estou aqui. Como diz uma canção aí, aquele, né, que desde manhã até a tarde, até a dormir. Não tem até dormir não, é desde manhã até outra manhã ele está conosco de madrugada. Nas madrugadas da vida, nas noites escuras, está conosco, nos fortalecendo. Deus abençoe, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Tio, não é de pouco, tá? Deus está contigo, querido. Vai te dar vitória em tudo. Você é um vencedor, amém? Você é um vencedor. Em nome de Jesus. Obrigado, Não seremos abalados,
irmão. Ore, calabaço. Permanecemos em fé. Se exércitos contra nós, não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Ore, calabaço. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é maior, Ele é o vencedor. É o vencedor. Confiante em nosso Deus. Aleluia. E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Em nosso Deus, e seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Teu Deus é mais forte. Ele pode. Teu Deus é mais forte. Mais Alto nome não há. Poderoso nome. Grandioso. Tudo Ele pode. Ore, calabaçu. Seus Inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. mais Alto nome não há. Jesus é grandioso. Tudo Ele pode. Aleluia. Eu quero declarar em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Toda obra do diabo, toda obra do inferno está caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda enfermidade. Aleluia. Se você está com alguma enfermidade, vem aqui na frente em nome de Jesus. Vem aqui na frente, a gente vai estar orando. Ore calabachuri cantando macai. Tu és o Senhor que nos sara, Senhor. Tu és aquele que perdoa as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Eu te agradeço, Senhor, porque tu já conquistou na cruz a saúde para nós. Aleluia. E não é o diabo que vai ditar o nosso nível de vida, de saúde. É o Senhor. Tu é o Senhor que nos sara. Vai passando agora no nosso meio, arrancando toda a enfermidade, toda a obra do diabo, toda a obra do inferno. Caia por terra em nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba a saída, receba o escape, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Oramos pela Marcilene, oramos por todos que estão enfermos nessa noite, em nome de Jesus. Visita com a tua presença. Tu és o mesmo, Senhor. Ainda hoje tu opera milagres.
O mesmo Jesus que andou pela Galileia, pela Judeia, operando milagres, é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo que está aqui nesse lugar. Ele ainda cura, Ele ainda sara, Ele já carregou as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, em nome de Jesus. Todo ataque, Senhor, contra a família, todo ataque contra os nossos filhos, todo ataque contra os nossos relacionamentos, caia por terra em nome de Jesus. Venha trazer unidade, Senhor, na nossa casa. Venha trazer unidade na igreja. Venha trazer unidade no nosso trabalho. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor, nós possamos caminhar em unidade. Em unidade contigo, Senhor. Em unidade com o teu Espírito, Senhor. Ensina-nos a andar em unidade contigo. Ouvir a tua voz. Ouvir o teu Espírito Santo. Ser guiado pelos teus passos. Falar o que tu fala, dizer o que tu diz, sentir o que tu sente, ouvir o que tu ouves, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renova o ânimo, a fé, a disposição e a alegria do teu povo. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, o príncipe dos reis da terra, caia por terra agora. Senhor, dê vitória para o teu povo essa semana, Senhor. Dê vitória para o teu povo essa semana. Receba a vitória. O Senhor vai adiante de ti. O Senhor vai quebrar as portas de ferro. O Senhor vai despedaçar os ferrolhos de bronze. O Senhor vai te dar os tesouros escondidos. O Senhor vai te dar riqueza encobertas. Deus vai operar maravilhas essa semana na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Tempo de abundância, tempo de prosperidade, tempo de milagres, tempo do mover de Deus, o tempo da escassez. Senhor, vai mandar prosperidade e bênção sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nosso Deus, aleluia, você tem um Deus poderoso, o eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Você tem um Deus poderoso, amém? Deus que opera maravilhas. Nós voltamos quarta-feira, 20 horas, amém? Nosso culto da vitória. Diga para o seu irmão, você tem um Deus poderoso, que Ele está movendo na tua vida. Quarta-feira tem mais de Deus para você, amém? Quarta-feira, 20 horas, nosso culto da vitória. Dê um abraço no seu irmão. Diga para ele, meu irmão, quero ter comunhão contigo quarta-feira aqui. Vamos estar juntos aqui, amém? O Senhor nos abençoe e nos guarde, amém? Levanta suas mãos para receber aí a bênção sacerdotal. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, Pai. Que o amor do nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, hoje e eternamente. E você diz amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até quarta-feira.